Você tem ideia de quantos bilhões e bilhões de anos a natureza levou para desenvolver essa capacidade neurológica que nós temos hoje? Essa ferramenta do pensar, a ferramenta do sentir. Olha que coisa mais linda que é isso. Pergunta se a gente usa. É a mesma coisa de você chegar e falar assim, ó, uma Mercedes equipadíssima, linda, maravilhosa, e você não usa nenhum daqueles recursos que tem lá na Mercedes. Ou melhor, você nem sabe dirigir ela, né? Deixa lá na garagem, como já vi casos assim, né? Ah, não, deixa aí, vai gastar. Então, a raça humana tá assim. Não sabe usar essa baita dessa ferramenta que é o ato de pensar, né? De raciocinar. O que vocês acham que está pensando, na verdade, vocês estão presos numa armadilha letal, que é essa armadilha dos problemas, né? Nossa, mas como eu tenho problema, gente. Mas eu tenho problema aqui, mas eu tenho problema ali. Eu não consigo resolver. Eu não tenho força para resolver as coisas. Olha que situação. Olha isso. E assim, as mídias, né, ganhando dinheiro assim, horrores com tudo isso. Os conceitos religiosos, então, devem estar bilhardários. Porque daí eles usam da desgraça desse pessoal que não sabe usar o racional e não sabe usar o emocional e ficam presos nessa lamúria e nessa loucura, porque a gente está vivendo uma loucura humana, né? Por que a gente está vivendo essa loucura humana? Porque as pessoas não estão sabendo discernir, gente, o que é razoável e o que não é. Nossa, outro dia eu estava assistindo um discurso de uma pessoa, mas a apelação emocional daquela pessoa era tão acentuada, mas tão acentuada, que eu falei assim, como é que ninguém está percebendo isso? Será que só eu que estou vendo isso? Mas eu acho que não, porque tinha um público gigante ouvindo. Né? Inclusive, é um dos conceitos, não vou usar aqui porque eu acho que é muito antiético isso, mas um dos conceitos aí de conexão religiosa muito elevado. E a apelação que se faz. E aí, então, você acredita nisso e você vai acreditando cada vez que o universo é desse jeito mesmo e não presta atenção nisso aqui, ó. Vocês estão vendo agora, ó. Olha só. Que coisa mais linda. O entardecer, gente. Olha que entardecer mais maravilhoso. Olha a natureza se manifestando. Olha o planeta Terra. O planeta Terra está nesse silêncio, né? A raça humana barulhenta, blá, 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 e pensa, e fala, e julga, e põe o dedo no nariz do outro. Você não é bom o suficiente, porque você é isso, porque você é aquilo, blé, 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 blé. E eu? Será que eu sou boa o suficiente? E sou boa o suficiente para quem mesmo? Como diz o Moreno, estou aqui para satisfazer as minhas vontades e não as suas. Então, ou seja, se eu estou aqui para satisfazer as minhas vontades e não as suas, eu preciso começar a prestar atenção no que eu sou boa, no que eu quero da minha vida. Ó, eu raciocinando, sabendo fazer as perguntas certas, sabendo ter uma capacidade analítica. Então, quando falo assim, eu vou a analista, né? No meu caso, eu sou uma psicóloga que atua na área clínica, né? Então, eu sou uma analista da psique. E quando a gente é uma analista da psique, a gente faz o quê? Vou fazer análise, né? Se eu fosse da linha freudiana, a gente diria, vou fazer psicoanálise, que é o conceito que o Freud desenvolveu. Mas, de qualquer forma, eu estou o quê? Psicoanalisando. O que é psicoanalisando? Que é o autoconhecimento. Eu começo a aprender a desenvolver a minha mente analítica. E não a minha mente que está aí simplesmente presa na ilusão e só pegando as coisas dessas frequências inferiores e porque olha que louco que é isso, né? Então eu pego essas coisas da frequência inferior, vou usar o exemplo desse discurso que eu estava ouvindo, então o cara falando, esse monte de asneira, né? Porque olha, a pessoa tá assim, enlouquecida, porque ela não fez aquilo, papapá. E aí, lógico, o pessoal vai lá e compra o produto dele, né? E ele vai enriquecendo, só que ele não ensina para aquela pessoa como é que ela sai dali, como é que ela sai daquele lugar que ela tá presa. E a psicoanálise, né, ou a psicoterapia vai ajudar você o quê? A sair daquele buraco que você tá. Então, se você precisar de ajuda,
Procura um profissional dessa área. Porque agora tem muito essa coisa, né? Tá, ó, dá 3 pulinhos aí, ó, faz isso daqui, ó, lá, que você sai do lugar que você tá. Uhum. Que lindo se fosse assim. Adoraria que fosse desse jeito. Então, ia falar, bom, eu sou a única que está cometendo erros aqui, mas a raça humana está feliz e está bem. Não é o que eu percebo, né? Eu vejo a raça humana num lugar doente, infeliz, e graças a Deus as técnicas que eu uso, que eu aprendi ao longo dessa trajetória minha, seja ela profissional ou seja ela pessoal, fez com que eu tivesse qualidade de vida. Mas eu aprendi a pensar. Por isso que quando eu falo do supra-humano, consciência supra-humana, o que é essa consciência supra-humana? É aquele ser que consegue usar dessa ferramenta mental, usar dessa ferramenta que a gente chama de emocional, das emoções. Qual é a diferença de sentir e ter emoções? A emoção é derivado do sentir. Então, o que é esse sentir? É o mundo dos sentidos. Então, eu estou aqui falando com você e estou ouvindo passarinho cantando. Esse é o sentido. O que eu estou falando aqui para você, eu estou ouvindo e faz sentido o que eu estou dizendo para você na minha vida. Então, ó, é sentido. Emoção é se eu tivesse com uma palpitação aqui no meu coração, que eu tivesse com um aperto no peito, tivesse com raiva, irritada, com medo, com angústia. Isso são as emoções. Então, consegue perceber a diferença entre sentir e as emoções? Então, sentir é o sentido, é essa percepção analítica das coisas. Estou num lugar onde eu observo todas as coisas, que eu chamo de observação búdica. Pensar é a mesma coisa. Então, quando eu penso, eu tenho um maquinário aqui dentro de mim que está o quê? Raciocinando. É como se fosse um relógio, ele está raciocinando. Peraí, né? Essa mão aqui é igual a essa? Não fiz as minhas unhas. Será que é melhor eu fazer ou deixar assim? Nossa, pensando bem, ultimamente eu tenho pintado as unhas e está ficando tudo marcada de esmalte. Então, por causa disso, eu vou tomar a decisão de deixar elas assim por um tempo. Então, você viu? Eu estou analisando. Por que eu tomei a decisão? Tomei a decisão a partir de uma análise que eu fiz, né? De uma constatação e não de uma ilusão. Não porque alguém falou para mim que, ó, pintar a unha, se você pintar a unha vai cair, porque Deus não quer. Não é desse lugar. É desse lugar porque a química que existe, né, na acetona e no esmalte, que tem alguns esmaltes que até não tem, né? Mas de modo geral eles têm. E realmente estava ficando tudo manchado. Então, entre a beleza, né, que a gente julga a beleza, e a minha saúde, eu vou escolher a minha saúde. Viu? Raciocinando. Porque o que eu quero? Primeira coisa, o que eu quero a partir dessa decisão aqui? Eu quero saúde, não é? Então, se eu quero saúde, eu tenho já um objetivo. E aí, se a gente não tem essa mente analítica, a gente nem sabe o que a gente quer da vida. Pergunto aí pra você, você sabe o que você quer da sua vida? Você sabe o que você quer da sua vida? Não da vida dos outros, os outros não tem nada a ver com isso. Mas o fulano, mas o ciclano, mas aquela pessoa, olha só, que facilidade, conseguiu comprar um carro, não sei como, né? Deve estar dando pra alguém aí, porque olha, conseguiu. Gente, que coisa feia que é isso. Você o tempo inteiro julgando, o tempo inteiro achando que as pessoas conseguem as coisas pelo caminho difícil, né? Ou melhor, pelo caminho fácil, usando desse julgamento tão... Então, o que eu tô falando agora? Emoções inferiores. Eu tô julgando, eu tô achando, né? Isso, eu tô achando aquele outro. Infeliz de quem se importa com esses seres, né? Infeliz de quem deixa... de fazer uma coisa por causa do julgamento do outro. Então eu posso agora, por exemplo, apresentar aqui com essas unhas assim, e alguém fala assim, nossa, a Marina se diz tão bem resolvida, e olha só como é que tá a mão dela. Então, é por eu ser resolvida que eu me dou o direito de ser quem eu sou, do jeito que eu entendo que é bom pra mim. Não vou importar com o outro. Se o outro quiser continuar com a unha corroída, ou talvez a unha não corroa, porque tem uma outra estrutura fisiológica, bimbo. Eu tô olhando para onde? Para cá, né? Puxa vida, mas que coisa!
eu preciso tomar uma decisão, mas se eu tomar essa decisão, meu vizinho não vai gostar. Minha família não vai gostar. Sabe, final de ano? Ixi, gente, final de ano, outro dia uma pessoa me falou isso. Nossa, graças a Deus que teve Covid, porque agora eu não tenho que ir naquelas reuniões desagradáveis de final de ano com a família. Aí eu fiquei pensando, caramba, eu nunca precisei do Covid para fazer isso. Eu não quero ir, eu não vou. Eu posso chegar para a pessoa educadamente e dizer assim, olha, gosto de você, mas sabe, esse tipo de ambiente eu não me sinto bem. Ou então, olha, eu agradeço pelo convite, mas eu já tenho um outro convite, um outro compromisso, né? Não preciso me indispor com ninguém e não preciso fazer o que eu não quero. Mente analítica. Eu analiso primeiro, inclusive eu analiso como eu vou dizer, né? E as pessoas assim, eu falo o que eu quiser, não tô nem aí, né? Saio falando, né? Eu sou muito verdadeira comigo. Sou verdadeira, eu falo o que eu quiser. Normalmente as pessoas são as que são mais fracas, sabe por quê? Porque elas só vomitam na cabeça dos outros as coisas, mas elas não usam do pensamento para filtrar. Então, qual é a função da mente analítica? Filtrar as coisas que vêm. Então, eu não pego nada que não é meu, para começar. Eu não vou ficar ligando a televisão toda hora assistindo aquele monte de lixo, manipulação pesada em cima de todo mundo. Dá licença, meu. Não vou de jeito nenhum. Não vou, porque isso daqui não confere comigo. De novo, não confere comigo. Eu tô falando o quê? Porque eu sei aonde eu quero. O que eu quero extrair de experiências na minha vida enquanto eu estiver nesse corpo físico? Quais coisas são boas para mim? Quais não são? Então, pergunte aí para você. Quais coisas são boas para você e quais não são? E aí você começa. Porque a grande parte é assim, mas eu nem tenho ideia de por onde eu começo. Aliás, eu ouço bastante isso, né? Nem tenho ideia de por onde eu começo. Então, vamos começar analisando. Então, deixa eu olhar aqui, deixa eu me situar, né? Deixa eu ver, afinal de contas, em que meio eu tô, qual é a minha história familiar, quais são as experiências que eu já adquiri ao longo da minha vida, para que servem essas coisas que eu adquiri, tá? Adequado para eu manifestar aqui neste momento pelas coisas que eu quero? Não, eu quero ser música, né? Mas não tem histórico familiar de música na minha vida. Então eu já sei que eu vou ter que ralar bastante para conseguir. Porque ninguém aprendeu isso por mim. Porque quando alguém já aprendeu, fica fácil. Se eu já tenho um pai e uma mãe que são músicos, isso já está dentro de mim. Porque a hora que eu estava sendo gerada, as células já estavam gerando com essa comunicação, né? Com essa informação. Se eu não tenho, eu tenho que começar do zero. Então sempre precisa de mais dedicação quando eu quero começar do zero. Então por isso que eu estou falando, vamos situar em que estágio eu estou e para onde eu quero chegar. Estou aqui, quero chegar aqui. Como eu já usei o exemplo, então tá, né? Eu era psicóloga e eu resolvi ser empresária. O cenário é totalmente diferente, porque psicóloga trabalha com essa questão da alma, da conexão da alma com a evolução, com analisar as coisas. E aí eu vou para o universo de empresa, onde eu invisto dinheiro e quero dinheiro, não é? Porque a empresa tem essa função, ela pode ter todo esse meio aqui também, né? Que inclusive é o propósito meu na empresa. Mas uma vez que eu investi dinheiro, ela precisa me dar retorno financeiro também, né? E aí, como é que fica? Eu não tinha isso desenvolvido. Eu não sabia mexer em planilhas extremamente elaboradas, né? Então eu tive que me deparar e aprender. E aí, se eu olho para a minha história familiar, eu não tenho isso na minha história familiar. Então, eu tive o quê? Buscar no coletivo e trazer. A mente analítica de novo funcionando, gente. Vocês viram que eu não estou falando do emocional? Eu estou falando da mente. Porque a mente é a grande chave para qualquer ser humano ser bem-sucedido na vida. Aprender a ter uma mente analítica. Analisa os prós e os contras, olha e vê qual é a melhor conduta. Quando ele fala da melhor conduta, aí eu tô falando do emocional, porque como que eu me posiciono naquela situação tem a ver com esse filtro dos sentidos. O que mais faz sentido? Faz mais sentido eu chegar e falar a verdade e blá blá blá, como o povo fala? Ou eu saber exatamente usar as palavras certas para dizer tal coisa para alguém que assim ela vai me ouvir. Se eu falar desse outro jeito aqui, ela não vai me ouvir. E aí eu não atinjo o meu objetivo. Vocês viram o que eu estou fazendo?
Eu estou usando da minha mente analítica para criar planos estratégicos para cada ação que eu tenho. Mas, Marina, eu tenho medo, você não está entendendo, eu não tenho coragem de enfrentar um negócio desse. Tá, então nós vamos usar a mente analítica para entender o porquê do seu medo. Vamos usar a mente analítica para entender o medo? Então tá. Desde quando você sente esse medo? Faz muito tempo? Ah, desde criança. Tá. Então como é que era essa realidade dessa criança? Ah, meu pai era muito bravo, ele me batia, tarará, lá, né? Tá, e o que você aprendeu a partir desse pai bravo? Viu? Você começa a usar a mente analítica para ir perguntando, saber fazer as perguntas. Ah, então, porque como meu pai era muito bravo, então quando ele chegava em casa, a gente deixava a casa toda arrumadinha. Então, você aprendeu a ser organizada. Verdade! Minha casa hoje é impecável e tudo que eu faço é tudo super organizado. Então, ela fez a partir de um medo, de uma ameaça, mas ela desenvolveu uma qualidade. Uma qualidade que pode ser o grande trunfo dela hoje para ela dar passos na frente. Nossa, verdade, eu posso escrever um livro sobre organização. Yes, e a partir do quê? A partir de um vilão que foi seu pai, que era austero demais com você. Vocês conseguem compreender? Então, ao invés de eu me vitimar sobre aquela história e dizer, eu não sou bem sucedida porque meu pai me tolhiu, meu pai acabou comigo, sabe? Ele me batia, então aí eu não consigo agora seguir a minha vida pra frente. Olha que estrago. Ué, mas teu pai batia você quando você era criança, agora você é adulta. E por que você continua espancando? Porque agora você traz a lembrança do seu pai e continua se espancando, justificando que você não tem a coragem de assumir sua vida por causa daquilo. Eu não estou dizendo que aquilo não foi doído. Eu não estou dizendo... Olha, gente, eu sou psicóloga e estou falando isso, hein? Eu não estou dizendo que aquilo lá não foi ruim para você. Aquilo foi ruim. Aquilo machucou muito. Mas você precisa perdoar, ir lá, resolver isso e entender que agora você está na fase adulta e você só vai pegar o que você aprendeu com a experiência daquele vilão. Então, tá bom, ele te batia, você tinha medo, né? Por isso você era organizada e agora você é uma pessoa organizada e tem mais facilidade na sua vida nisso. Então, mas quando eu me deparo com um chefe na empresa, eu tenho medo de me posicionar. Ok, então o que nós vamos fazer? Eu não disse que a vida é cíclica, né? Que tudo na vida tem ciclo, né? A gente vai e volta. Então agora eu não tenho pai mais para enfrentar, mas eu tenho um chefe para enfrentar. Então eu vou fazer o quê? Todo dia eu vou enfrentar um pouquinho. Um dia eu vou lá e falo uma coisa, mesmo que seja gaguejando. Outro dia eu vou lá e falo outra. E à medida que eu vou fazendo isso, eu vou me fortalecendo. Mas a minha mente analítica já entendeu que não, o vilão não é meu chefe, foi meu pai. Eu desenvolvi o medo para todas as autoridades, por isso que agora eu não consigo me posicionar aqui. Mas eu não estou culpando ninguém. E ao contrário, bom, eu já ganhei a organização, graças ao meu pai ser assim, e agora a natureza está me dando de presente esse chefe rabugento, bravo aqui, e eu vou ter que aprender a lidar com ele. Então eu tenho duas formas, né? Ou eu vou pelo caminho de desenvolver toda a minha simpatia, né, para com ele, para sentir que a energia vai fluir, depois eu consigo me posicionar, ou eu já vou me posicionando aos poucos. E aí, por isso que eu falo, nada na nossa evolução, ela é assim, pá, né, de uma vez. Tudo é construído. Então eu pego da onde, vamos de novo. Eu uso da análise para eu ver por que eu tenho medo. O medo está aqui. Eu não consigo enfrentar os desafios da minha vida porque o medo está aqui. Então eu vou usar do meu racional, refletir sobre isso. Bom, já identifiquei que era porque eu tinha um pai austero. Tá. Então se eu tinha um pai austero, agora eu tenho que vencer isso. Como eu vou fazer? Consigo fazer isso sozinha? Não sei. Bom, se eu não consigo sozinha, então eu vou buscar ajuda. Né? É um caminho. Onde você vai buscar ajuda? Você vai buscar ajuda com um profissional que pode te ajudar. E o profissional que trabalha com isso é o psicoterapeuta. Ah, mas eu vou fazer porque é mais barato que aquele um ali que fez o curso no final de semana. Essa pessoa não tem entendimento de como é que constrói esse universo psíquico e como é que constrói esse mental, como é que constrói essa parte neurológica. Você vai buscar um profissional competente. Afinal de contas, é algo que vai libertar você para você seguir em frente. Você precisa romper com isso. E
como é que eu faço? Bom, então eu já identifiquei, já sei o que é, e aí se eu não conseguir sozinha, né? Então eu vou buscar ajuda de alguém que pode me ajudar. Muito bem. Encontrou essa pessoa e aí você vai conquistando isso, conquistando, conquistando, até que uma hora a gente deixa de existir, fica águas passadas, né? Porque o passado, o lugar dele é no passado. E aí eu tenho que entender que esse passado, ele tá aqui atrás de mim, ó, só me dando suporte para eu seguir em frente. Eu tenho que estar em paz com tudo que já vivi. Eu não posso ficar magoada, chateada, ressentida, porque tudo isso impede que eu tenha clareza no meu raciocínio. E não adianta você achar que só pensando, 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 como hoje, a grande parte das pessoas não consegue dormir mais. Que coisa louca, não conseguem dormir. Por quê? O quanto ela não consegue dormir é o quanto ela está desorganizada. E onde é que ela está desorganizada? Se chegou a esse ponto, em todas as áreas. Então, o físico está desorganizado, provavelmente está com alimentação ruim, não toma sol, não faz exercício físico, não se preocupa com os alimentos mais saudáveis, não se preocupa com as emoções que está sentindo, né? Porque, ó, de novo, eu tenho que analisar, pensar, que emoções são essas? Né? Por que eu estou sentindo isso? Não tá de graça, eu não nasci assim, né? Se aparece uma dor aqui no meu pescoço, epa, peraí, por que eu estou sentindo essa dor no pescoço? Ah, é porque eu fiquei muito tempo na frente do computador. Então tá, então deixa eu mudar o jeito do computador para eu não sentir a dor no pescoço. Porque anormal é a dor no pescoço. O normal é eu não sentir. E hoje o que acontece? A grande parte das pessoas estão acostumadas a viver no sofrimento. E não entende que e incrível, porque a natureza ela vai fazer de tudo com você para que você volte para o teu momento de equilíbrio, que a gente chama de homeostase. Tudo na existência busca pelo equilíbrio. Então, se eu tiver com a dor de pescoço aqui e eu continuo insistindo no computador lá no lugar errado, a cadeira não está adequada, e o pescoço começa a doer muito, começa a me dar até que eu acordo com o pescoço assim. Aí, ai, não sei o que aconteceu comigo. Olha como é que eu tô. Aí você vai no médico. Azar seu, porque você vai no médico, você vai gastar dinheiro com médico, com remédio. Sendo que se a gente estivesse prestando atenção no teu corpo, você teria resolvido isso na hora. Ó, mente analítica, inteligência. Então, quando eu falo de supra-humano, eu tô falando deste ser consciente. Consciente de quem, gente? De si mesmo. De si mesmo. Porque eu não vou esperar chegar a esse ponto para depois falar, tá vendo só, olha o que aconteceu comigo. Ô, fulano, leva no médico, porque olha o que aconteceu. Nossa, que tem gente que fez isso, né? Então, porque chegou nesse estágio. Eu conheço uma pessoa que, coisa incrível, gente. Ela começou a mancar. Ai, mas eu tô sentindo a dor. Ela vai no médico, aí o médico passa os remédios, ela não toma. Ah, aqui, aquele médico, eu vou fazer um chá que resolve. E aí começou a mancar. Até um belo dia que perdeu a consciência. É claro, não tá funcionando mais nada, né? Imagina, porque você acha que se você tirar o quadril do lugar, é só o quadril que saiu do lugar? Sua coluna fez assim, aqui fez assim, né? E aí, a corrente sanguínea não tá mais fluindo no corpo como deve, o oxigênio também não, né? Deu uma pane, deu um branco. Ah, é neurológico! Nossa, vamos levar pro psiquiatra. Tá, vai levar no psiquiatra, mas provavelmente até consertar tudo, vai ter que ir no psiquiatra, vai ter que ir no psicólogo, vai ter que ir no ortopedista, vai ter que ir no geriatra, sei lá em quem mais. Olha o quanto a vida ficou complicada. Por que isso? Porque não raciocinou, não pensou, olha, eu tenho que pensar que eu tenho um corpo, eu tenho que manter ele saudável, e eu sei que conforme eu vou ficando mais velha, mais cuidado eu tenho que tomar, porque a máquina está ficando mais velha. Querendo ou não, é assim que funciona, né? Um carro velho não é isso? Você tem que ter mais manutenção. Então, vamos prestar mais atenção nisso, neste corpo físico. Vamos prestar mais atenção nessas emoções. Tô magoada. Outro dia uma pessoa falou, eu tô tão magoada com tal pessoa. Você tá magoada com a pessoa, né? A pessoa não tem nada a ver com a história. Você tem a ver com a sua mágoa. Vamos entender o que é essa mágoa, né? Vamos curar ela. Aí é a hora que a gente fecha os olhos, se conecta com a fonte criadora, e fala, eu entendo que essa mágoa é minha, eu que não sei lidar com algumas frustrações, por favor, me dê luz para eu conseguir me libertar dessa mágoa. E aí coloca ela aqui no seu coração, acolhe e diga, mágoa, eu sinto muito por não ter reconhecido você, mas neste momento eu te acolho, te compreendo e te elevo. Tô me curando.
E você sabia que todos nós temos esse poder maravilhoso de curar? Então, olha, eu tenho uma mente analítica, eu estou sempre observando, e quando eu identifico alguma coisa, eu tenho a ação de cuidar, eu tenho a ação de fazer aquilo ficar diferente para não agravar, como a história do pescoço. Eu não vou esperar piorar, eu já tomo uma ação logo que aparece o sinal. E o que está acontecendo com todos nós? A gente não tem isso. Então vamos, gente, vamos. Olha, como eu disse, milhões e bilhões de anos que a natureza foi desenvolvendo e nos fez esse ser maravilhoso que somos nós. Então, por natureza, por tudo que a gente já desenvolveu, nós somos inteligentes, nós somos perspicazes, nós somos seres de luz. A gente tem um nível de percepção. Olha a tecnologia que a gente já desenvolveu, né? Olha o nível que nós já chegamos e como é que pode a gente ainda não saber pensar? Como é que pode a gente ainda deixar a nossa mão na vida dos outros? Vamos refletir sobre isso? E quando vier um pensamento ruim, reflita, silencie, fala, deixa eu ver, o que é isso aqui? Ah, é do outro. Não, não é do outro, se ficou em mim porque é meu. Deixa eu ver o que é. Nossa, gente, por que hoje eu só tô pensando coisa ruim? Pensando bem, vou tomar um banho. Então aí, às vezes não é nosso mesmo. Vai lá, toma um banho de sal grosso. Como que você faz? Entra debaixo do chuveiro, toma aquele seu banho gostoso, pega sal grosso, joga no corpo, não joga na cabeça, porque aqui, ó, no topo da cabeça não pode esquentar. E o sal, por natureza, ele já é quente. Então joga daqui para baixo, certo? O sal tem o quê? Ah, é macumba isso. Não. O sal, ele tem componentes que são neutros dentro do elétron dele. Aliás, dentro do átomo do sal, tem menos elétron, ele é neutro. Então, como eu estou com excesso de elétron aqui, a hora que ele vem, ele puxa e aí ele leva embora. Assim como a cor violeta. A cor violeta não é macumba não, gente, é ciência. Ela é a que tem átomos que giram mais rápido. Os elétrons dela giram muito mais rápido. Então, qualquer outra cor que ela passa, ela tira. E por isso que ela ajuda a transformar. Então, você pode usar da cor violeta para transmular, se vê dentro de um banho de cor violeta, né? E vai respirando, respirando, aliviando aquela tensão e vai sempre dizendo: te compreendo, te acolho e te liberto. Te compreendo, te acolho e te liberto. E vai fazer o banho, né? O banho de sal para tirar todo aquele excesso de elétron. Depois, usa uma essência, pode ser uma lavanda, né? Coloca um pouquinho de lavanda com um pouquinho de óleo, né? Pode ser até um azeite mesmo misturado nessa região, aqui na região do umbigo. Se quiser também pode misturar no óleo e passar no corpo todo. E vai ver como você vai ter uma noite de sono gostosa, vai começando a trazer o potencial para você. Você é a peça essencial deste teatro. Tudo que está à volta não tem a ver com você. Né? Tudo que está aí não tem a ver com você. Tem a ver com você aqui. Fazer essa transformação, porque eu sei que se eu fizer disso... Por que você acha que eu estou aqui falando para você nos vídeos? Porque enquanto tem 50 lá falando para te manipular, eu estou aqui dizendo para você, por favor, não manipule. Porque se eu não usar do meu verbo e do meu conhecimento para te ajudar, não compensa, não tem a polaridade. Então eu não estou nem aí com eles, mas ao mesmo tempo eu estou fazendo o meu trabalho para quê? Para que exista de novo esse equilíbrio que a gente chama de homeostase. Então, vamos ser um super-humano? Vamos ser uns seres para deixar esse equilíbrio, porque agora está desequilibrado. Tem muito aqui do ruim e pouco do bom. Então, se você entendeu que você tem algo para oferecer que é bom, faça, manifeste, haja. E assim vamos fazendo essa corrente maravilhosa que eu estou chamando de consciência supra-humana, que é o que somos, filhos do Papai do Céu. Então, um grande beijo para você, no seu coração, na sua alma e até breve.